Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre as rochas e os minerais. Minerais são elementos ou compostos químicos resultantes de processos geológicos que ocorreram e continuam a ocorrer na Terra. Os minerais são sólidos, de forma cristalina, têm uma composição química definida e ocorrem naturalmente nessa camada externa. Algumas rochas são formadas por um só tipo de mineral. O calcário, por exemplo, constituído por calcita. Os folheiros, formados por argila. E o quartzito, formado predominantemente por quartzo. Neste slide, você pode perceber 3 minerais: a fluorita, o feldspato e o quartzo. Tipos de rochas. São 3: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Aqui você pode visualizar também o ciclo das rochas. O que significa isso? Que uma rocha pode dar origem a outra e outra, passando tudo por um ciclo. As rochas magmáticas podem sofrer ação do intemperismo e transformar-se em rochas sedimentares. As sedimentares, por sua vez, podem voltar a ser uma magmática caso ela volte para camadas inferiores da crosta terrestre e sofra a fusão, ou seja, o seu derretimento. Mas uma rocha sedimentar, por exemplo, como o arenito, pode ir para as camadas mais profundas da crosta terrestre, sofrer forte pressão das camadas superiores a ela e alta temperatura, e transformar-se no quartzito, por exemplo. Uma rocha metamórfica pode se fundir, voltando a ser uma rocha magmática. E uma rocha magmática, por sua vez, pode dar origem a uma rocha metamórfica. O exemplo é o granito. O granito sofre a ação das camadas superiores a ele, sofrendo uma forte pressão e temperatura, alta temperatura que vem do manto, dando origem ao gneiss. Vamos lá. Vamos conhecer detalhes sobre as rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de rochas ígneas. Neste slide, eu tenho aqui para vocês 3 exemplos de rochas magmáticas. Vou começar pelo granito. O granito ele se forma no interior da crosta terrestre. E ele é conhecido por apresentar esses 3 minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. É possível visualizar esses minerais devido ao seu processo de formação. Uma rocha magmática intrusiva, ela surge do lento resfriamento do magma. Já o basalto, ele se forma pelo brusco resfriamento da lava. Então, por isso, rocha magmática extrusiva. Dentro do vulcão, intrusiva. Fora do vulcão, extrusiva. A pedra pómez, ela vem do resfriamento da espuma da lava do vulcão. Daí, a presença desses poros. As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. Chuva, vento, água dos rios, ondas do mar, todos esses fatores desgastam aos poucos as rochas, quebrando-as em grãos pequenos. Esse processo de desintegração das rochas é chamado de intemperismo. Nesse tipo de rocha, também é possível encontrarmos os fósseis. Vou falar um pouquinho agora desses 3 exemplos de rochas que eu apresento neste slide. O arenito. A formação do arenito começa quando rochas, como o granito, se desintegram, aos poucos pela ação do intemperismo. Com o passar do tempo, as chuvas e os ventos desgastam o granito, que vai se esfarelando e soltando grãos. Os grãos de quartzo
do granito formam a areia. Então, o arenito, ele se forma pela deposição de grânulos de areia. O argilito, ele vem da deposição de grânulos de argila. De onde vem a argila? A argila ela vem da desintegração do feldspato, um mineral também encontrado no granito e em outras rochas. Pela ação da chuva, dá origem à argila. O argilito, ou rocha argilosa, se forma pelo depósito de grãos de argila, que são muito mais finos que os grãos de areia. Por último, o calcário. O acúmulo de esqueleto, conchas e carapaças de animais aquáticos ricos em carbonato de cálcio pode formar uma variedade de rocha sedimentar. O calcário, que pode ser usado na agricultura para diminuir a acidez dos solos, e na fabricação de cimento e da cal, empregados em construções. A cal pode ser utilizada ainda na fabricação de tintas. Rochas metamórficas. O próprio nome já fala. Metamórfica. Vocês vão lembrar de metamorfose, de transformação. As rochas metamórficas têm origem a partir de transformações ocorridas com outras rochas, que podem ser magmáticas, sedimentares e até outras rochas metamórficas. Você pode observar aqui 3 exemplos de rochas metamórficas. O gneiss, ele vem da transformação do granito. Os minerais que formam o granito, por exemplo, podem sofrer um processo de deslizamento em consequência de grandes pressões sofridas pela rocha. Forma-se, então, outra rocha, constituída pelos mesmos minerais do granito. Trata-se do gneiss. São exemplos muito conhecidos de rocha do tipo do gneiss. O conjunto dos morros do Pão de Açúcar e da Urca, na cidade do Rio de Janeiro. Então, observe, no gneiss nós reconhecemos faixas, enquanto que no granito é possível observar grânulos. Mas lembrando, o granito é uma rocha magmática intrusiva e pode se transformar numa rocha metamórfica, se sofrer alteração de pressão e temperatura. O mármore também é uma rocha metamórfica, que vem da transformação do calcário. A ardósia, ela vem da transformação de rochas como o argilito e também folheiros.